Esse texto que nós lemos, aconteceu aproximadamente 72 horas depois de Jesus morrer. Quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, depois que ele falou, está consumado, a Bíblia fala que Jesus morreu. E esse texto aqui, que nós acabamos de ler, de Lucas 24, ele narra um período de 70 horas, mais ou menos, depois. A morte, tem pessoas aqui na área da saúde, quando uma pessoa morre, ela precisa ficar 24 horas. Para quê? Para ficar comprovada a morte daquela pessoa. Então, comprovadamente, cientificamente, Jesus morreu. Por quê? Ele morreu na sexta-feira, entre meio-dia e 3 horas da tarde. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, o sol escureceu. Fala que houve tremor da terra e que os mortos ressuscitaram quando Jesus morreu. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus é a vida. Então o Espírito de Deus manda dizer a você que a vida se entregou à morte para você ter vida. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, nesse dia de ressurreição, manda dizer a você que Ele morreu para que você tivesse condições de ter uma vida digna, para você viver verdadeiramente. Um pouquinho antes desse texto, trata do sepultamento de Jesus. Fala que um homem chamado José de Arimateia, juntamente com um outro chamado Nicodemos, pediram a Pilatos que pegassem o corpo de Jesus e o sepultassem. É interessante que José de Arimateia, ele era um discípulo oculto de Jesus, assim como Nicodemos era um discípulo oculto de Jesus. Existem pessoas que gostam de Jesus, que gostam dos ensinos de Jesus, que gostam do que Jesus fala, que acham que Jesus é uma pessoa interessante, mas que tem dificuldade de seguir verdadeiramente os ensinos dele. E esses dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, eles eram pessoas assim. Eles eram pessoas que gostavam de Jesus, eram pessoas que gostavam dos ensinos de Jesus, eles gostavam de ouvir Jesus falar, mas eles tinham dificuldade de poder declarar isso, devido à sua posição social, devido à forma deles viverem, devido ao círculo de amigos que eles tinham, devido à cultura que eles tinham dificuldade de falar publicamente: eu sou um seguidor de Jesus. Mas no dia da morte de Jesus, esses homens declararam que eles realmente seguiam a Jesus. Sabe, hoje o Espírito Santo quer que a gente pense um pouco sobre essa questão de como que eu estou encarando Jesus na minha vida. Quem é Jesus para mim?
Jesus é alguém que eu acho bonitinho, que a história é bonita, é alguém que eu gosto dos ensinos dele. O que é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Jesus é alguém que interfere nas minhas decisões. Jesus é alguém que muda, que faz com que os meus conceitos sejam alterados. Jesus é alguém que faz com que o meu comportamento seja mudado. Esses homens aqui, Nicodemos, José de Arimateia, eles eram pessoas boas, de moral elevada, pessoas da alta camada social. Mas eles precisavam muito mais do que simplesmente gostar de Jesus. Eles precisavam deixar que esse Jesus realmente mudasse a vida deles. Então, quando Jesus morre, esses homens chegam até Pilatos, arriscando a vida, e falam assim: olha, nós queremos o corpo do Mestre, para nós o sepultarmos. Como que a gente está na nossa vida? Estamos achando Jesus bonitinho, coisinhas boas que ele fala? Ou nós realmente estamos dispostos a falar que nós somos seguidores de Cristo? Pessoas que vivem os ensinos dele. Pessoas que realmente concordam com Jesus e que colocam aquilo que ele ensina em prática. Depois que José de Arimateia e Nicodemos pegam o corpo de Jesus na sexta-feira e colocam no sepulcro. O sepulcro nessa época não era como os nossos hoje, né? Hoje, em alguns locais ainda os corpos são colocados na terra, não é? Em outros já existem aí cemitérios horizontais. As pessoas são colocadas em invólucros e são colocadas dentro lá daquele local apropriado. Mas nessa época, os sepulcros eram feitos em rocha, em pedras. E então aquelas pedras eram cavadas, e então se colocava uma pedra como tampa, muito pesada, para proteger de animais, para proteger de homens, de ladrões que queriam roubar aquelas pessoas que estavam ali enterradas. Então Jesus, ele foi colocado em um sepulcro assim. Em um sepulcro, dentro da rocha, uma pedra bem pesada sobre a abertura da rocha. E a Bíblia relata aqui que depois dessas 70 horas aí, vamos entender, 70 horas, Jesus ficou lá dentro daquele sepulcro. O capítulo 24 de Lucas fala que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no primeiro dia da semana, as mulheres levaram aos sepulcros especiarias, coisas que elas colocavam de aromas. Os judeus não embalsamavam como os egípcios as pessoas, mas eles demonstravam o apreço,
o apego a alguém com especiarias que eles levavam, era costume deles. Então as mulheres que acompanhavam Jesus, as mulheres que estavam próximas a Jesus, elas foram lá no primeiro dia da semana, bem de manhã. O versículo 1 fala que levaram ao sepulcro especiarias bem de manhã. E quando elas chegaram lá, aqui fala que elas tiveram uma surpresa. Quando elas chegaram lá, a pedra do sepulcro estava removida. A pedra tinha sido tirada. E elas então pensaram: então roubaram o nosso Senhor, roubaram o nosso Mestre, roubaram aquela pessoa que nós amamos, tiraram desse lugar. Mas elas não encontraram Jesus. E elas, versículo 4 fala que elas ficaram perplexas, sem saber o que iriam fazer. Eu queria que a gente parasse aqui um pouquinho. Eu queria pensar com você uma coisa. Jesus havia falado para elas, Jesus havia falado para todas aquelas pessoas que o seguiam, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. Marcos capítulo 8, versículo 31. Jesus fala para aquelas pessoas que estavam seguindo ele. Olha o que Jesus fala. Marcos capítulo 8, versículo 31. Fala assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Em Marcos 9:31, Jesus fala de novo para eles. Fala assim: porque estava ensinando os seus discípulos, eles diziam: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias, quantos dias? 3 dias depois ele ressuscitará. Em Marcos 10, 33 e 34, Jesus fala de novo para eles. Fala assim: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. E aí chegou o dia. Aquilo que Jesus falou que iria acontecer com ele, aconteceu. Sabe, gente, às vezes a gente não leva muito a sério o que Deus fala, o que Jesus fala, o que a Bíblia fala. Jesus falou que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar, e agora acontece isso. E aqui, nesse texto que nós lemos, fala que elas não entenderam o que estava acontecendo, que elas não estavam percebendo o que estava acontecendo, que elas não estavam discernindo bem as coisas. O que a Bíblia fala para nós? É importante que a gente leve a sério. Amém, irmão? Amém. Você pode falar isso comigo? É importante que eu leve a sério o que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala para mim. Então, olha, elas não
não estavam entendendo, elas não levaram muito em consideração aquilo que Jesus estava falando. Sabe, Jesus não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia muito bem o que ia acontecer. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. E se a gente pega a trajetória de Jesus, se você tiver o cuidado de fazer, rebuscar aí na sua Bíblia a trajetória de Jesus, você vai ver que Jesus, ele foi em direção à cruz. Ele foi em direção à cruz. Ele estava na Galileia. Ele estava no período de ascensão no seu ministério. Milagres acontecendo. Pessoas vindo falar com ele. Tem um texto na Bíblia que fala que os gregos, que eram as pessoas tidas como a elite da inteligência da época, veio até Jesus e os chamou para ir para a Grécia. Jesus não quis ir. E de repente, Jesus em ascensão, Jesus no momento mais alto do seu ministério, Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém, porque era em Jerusalém que ele seria morto e que ele iria pagar os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então, nessa noite, nesse dia que a gente comemora a ressurreição de Jesus, eu queria te falar que Jesus não foi pego de surpresa. Jesus tem o controle da história nas mãos dele. Amém? Jesus tem o controle da sua história. Jesus tem o controle da sua vida. Talvez você esteja se perguntando por que algumas coisas estão acontecendo, por que aconteceram algumas coisas. Sabe? O Espírito Santo manda dizer a você que Ele sabe o que está acontecendo com você. Tem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que poderiam estar acontecendo com você agora e que Ele não permitiu que acontecesse. E que você nem sabe. Amém? Muitos de vocês sabem disso. Eu perdi um filho que era antes do Mateus. Hoje ele estaria com a idade do Wallace. Quantos anos está o Wallace? 22. Ele estaria mais ou menos com essa idade, um pouquinho mais velho que o Wallace. E a gente não entende as coisas. Nós não entendemos. Até hoje. Eu me lembro quando eu saí da sala de cirurgia com meu filho nos braços. O médico falou assim: olha, não tem. Fizemos tudo o que foi possível. Sabe, naquela hora eu estava sozinho ali. Eu tinha orado. Eu tinha buscado ao Senhor. Eu tinha pedido. Mas não aconteceu o que eu pedi. E talvez hoje você esteja aqui e esteja pensando: por que eu peço as coisas para Deus e não acontece?
Sabe uma coisa que eu aprendi nisso? Eu aprendi que nem tudo eu vou saber. Nem tudo. Tem coisas que Deus faz e Ele não revela a você. Isso não quer dizer que o seu Deus é ruim. Não quer dizer que Deus não está preocupado com você. Simplesmente quer dizer que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Então aqui, quando Jesus ressuscita, Ele está deixando bem claro que Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Jesus tem poder sobre todas as coisas. O Jesus que você serve tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. A morte não pode segurar o dono da vida, que é Jesus. Amém. Glória a Deus. Aquelas mulheres não entenderam. Elas caminharam com Jesus, elas andaram com Ele, elas ouviam Jesus falar, mas elas não perceberam que Jesus era maior do que a morte, e que a morte não poderia segurar Jesus ali. Jesus venceu a morte. Amém? Você pode falar isso comigo? Jesus venceu a morte. Amém? Você pode dar uma salva de palmas? Jesus venceu a morte. E isso me leva a pensar uma coisa, Angélica. Se Jesus venceu a morte, o que ele não pode vencer? Pergunta para o seu irmão. O que Jesus não pode vencer? Se o seu problema é grande, será que Jesus pode vencer? Hein? Ele pode. Ele pode. Amém? Ele pode vencer. Glória a Deus. Aí, quando aquelas mulheres estão ali, atônitas, sem saber o que está acontecendo, fala que elas começaram a procurar, a olhar debaixo dos panos, olhar, será que Jesus não caiu aqui? Será que ele não está ali? E aqui no versículo 5 de Lucas 24, fala que quando elas estavam ali procurando, tentando achar uma solução. Sabe, pessoal, às vezes a gente fica procurando soluções na vida. A gente fica tateando. Eu vou tentar isso aqui, vou tentar isso, vou tentar aquilo. Elas estavam procurando, elas estavam tateando, tentando encontrar uma solução para aquela situação que elas estavam. E aí nesse versículo fala que apareceram ali anjos e fala uma coisa para elas que eu queria que nós pensássemos um pouquinho. Eles falam assim para elas: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Aleluia! Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivendo? Elas estavam enganadas.
Elas estavam procurando no lugar errado. Às vezes, pessoal, na vida a gente fica procurando no lugar errado as coisas. Eu fico procurando na minha profissão. Eu fico procurando no sucesso. Eu fico procurando em alguém, no amor, no namorado, na namorada, no amigo, na amiga. A gente fica procurando no lugar errado as coisas e nunca dá certo. E eu tenho uma notícia para você: não vai dar certo. Porque para você encontrar o que você está buscando, você tem que encontrar Jesus. Você tem que caminhar com Ele. Você tem que andar com Ele. Ele ressuscitou para poder viver eternamente com você. Então a gente tem que parar de ficar procurando nas coisas. A gente tem que parar de ficar procurando no sucesso, na profissão. Isso tudo é muito bom, mas isso não vai trazer a você aquilo que você está buscando. Você só vai se encontrar quando você se encontrar com Cristo. Você pode falar isso para o seu irmão: você só vai se encontrar quando você se encontrar com Cristo. E o que é se encontrar com Cristo, pastor? Se encontrar com Cristo é eu deixar Jesus dirigir a minha vida. Amém. Se encontrar com Cristo é eu fazer de Jesus não apenas uma religião, mas alguém que interfere nas minhas decisões do dia a dia. Se encontrar com Cristo é eu deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Se encontrar com Cristo é deixar Jesus ser o Senhor da minha vida, verdadeiramente. Sabe, pessoal, a gente precisa sair do trono da vida da gente. E a gente precisa deixar o Rei dos Reis, Jesus, dirigir a vida da gente. Aqueles homens falaram para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivendo? Não vale a pena, querido amigo que está aqui, não vale a pena a gente continuar a viver sem deixar que Cristo domine a vida da gente. Não vamos chegar a lugar algum. Vamos ficar dando voltas. Vamos ficar correndo. Vamos nos cansar e nós não vamos chegar a lugar algum. Então é importante que hoje, nesse dia que se comemora a ressurreição de Jesus, que a gente deixe esse Jesus que ressuscitou dirigir a vida da gente. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 3, que depois que Jesus ressuscitou, Ele ainda ficou durante 40 dias aqui na terra, caminhando com os discípulos. E é interessante que Jesus, ele aparecia, o corpo de Jesus era um corpo diferente, mas era um corpo.
A Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos em um lugar fechado e Jesus entrou ali, conversou com eles, jantou com eles, conversou com eles. Jesus ele continuou a trabalhar depois que ele morreu, ele continuou aqui na terra, convivendo com aquelas pessoas. Olha o que fala lá, Atos 1:3. Vamos ler juntos? Vamos lá. Depois, Jesus apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém. Então Jesus chegou para eles e falava assim: sou eu mesmo. Viu? Sabia disso? Sabia? É Bruna? Então, Bruna, Jesus continuou falando com aquelas pessoas. Amém? E sabe, Jesus fazia questão de falar para eles: olha, sou eu mesmo. Viu? Tem um texto na Bíblia que fala assim: olha, coloque as mãos. Jesus falou para eles assim: coloque a sua mão nos furos da minha mão. Sabe por que Jesus fazia isso? Porque ele queria deixar bem claro para eles que ele era aquele que tinha morrido por eles na cruz do Calvário. Jesus hoje está falando com a gente. Ele está falando com a gente, comigo, com você, através da palavra dele. E ele está falando para nós assim: eu sou aquele que ressuscitou. E eu sou aquele que quer cuidar da sua vida, quer andar com você, quer caminhar com você, quer andar, quer estar na sua família. Quando você estiver comendo pizza na sua casa na sexta-feira, saiba, Jesus quer estar lá com você. Amém? Amém? Quando você estiver tomando Coca-Cola, Jesus quer estar com você ali. Sabe por quê? Porque Jesus te ama e Ele quer estar onde você está. Amém. Então é importante eu saber aonde eu estou. Jesus quer estar onde eu estou. Ele quer caminhar comigo, andar com você. Então fala que Jesus durante 40 dias continuou andando com aquelas pessoas que andaram com ele antes dele morrer. Jesus estava querendo dizer para eles assim: não acabou. O Espírito Santo de Deus manda dizer a você: não acabou. Não importa o que você está passando, o Espírito Santo manda dizer a você: não acabou. Eu tenho coisas a fazer ainda na sua vida. Eu tenho coisas ainda para trabalhar em você. Aquele que começou a obra em você é capaz de continuar até completar a obra que ele começou. Então não pense que não tem jeito. Não dê por acabado aquilo que Deus ainda não sentenciou e falou: acabou. Não dê por acabado. Jesus continuava caminhando com aquelas pessoas, continuava andando com eles durante 40 dias. Eu acho que Jesus falou para eles assim: vocês lembram quando eu falei? Eu falei. Nós lemos aqui. Eu acho que Jesus fala para eles: você lembra quando eu falei que eu iria morrer, que eu iria ressuscitar? Pois é, aconteceu.
Amém? Então Jesus, Ele quer continuar a participar da minha vida e da sua vida. E nessas coisas que Jesus fala, tem algumas coisas que Ele falou que eu gostaria que a gente pensasse um pouco. Nesse período aí de 40 dias que Jesus ficou, depois, antes de ir para os céus, depois de ressuscitar, Jesus falou algumas coisas. E dentre as coisas que Jesus falou, tem algumas que estão registradas lá em Mateus capítulo 28. A partir do versículo 16. Mateus 28, a partir do versículo 16, Jesus fala assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Duvidaram por quê? Porque não acreditavam que Ele tinha ressuscitado. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus quer que você faça discípulos. Amém? Discípulo é aquela pessoa que vê em mim algo que ela pode imitar, e ela faz igual. Então Jesus manda que eu e você, que nós façamos pessoas que sigam a Ele. Amém? Quantas pessoas você fez isso no ano passado? Esse ano? Não fica triste. Você pode começar. É simples. É muito fácil. Tem um jeito bem simples. Convide a pessoa, seu amigo, para ir para um GCC, grupo de comunhão. Lá ele vai aprender. Ou ainda mais fácil, convide para estar aqui domingo que vem, dia 27. Amém. No culto do Eu Mais Um. É uma forma de você fazer. Amém? Amém. É fácil. Outra coisa que Jesus falou para eles, Ele falou assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é no sentido de incorporação, de colocar essa pessoa dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então cabe a você que crê em Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Então cabe a nós falar das pessoas de Jesus e trazer essas pessoas e colocá-las dentro da igreja. É isso que a gente precisa fazer. Outra coisa que fala aqui, que Jesus fala, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ou seja, eu vou ensinar as pessoas a viver do jeito de Deus. Amém? Amém. E a Bíblia fala que depois, em Atos fala que depois Jesus
foi para os céus. Jesus subiu aos céus, depois de falar essas coisas. Então a ressurreição é uma forma de Deus nos falar de que o trabalho continua. Amém? Amém. O trabalho continua. Não acabou com a morte, ele continua. Tem pessoas que gostam de lembrar só da morte de Jesus. Mas Jesus não ficou morto. Jesus ressuscitou. Amém. Para nos falar que o trabalho para Deus continua. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero te dizer que Deus quer que você esteja bem. Ele quer isso. Sabe uma coisa, eu sei, você não veio aqui à toa, você não veio aqui por acaso. Nesse feriado, onde muitos estão viajando, aqui mesmo a gente vê. Você não veio à toa aqui. O Espírito Santo de Deus trouxe você para falar com você e falar para você assim: eu preciso que você trabalhe para mim, eu preciso que você faça as coisas para mim. Amém? Então eu queria te perguntar hoje: você está disposto a falar para Jesus: ó Jesus, eu sei que você morreu por mim lá na cruz, que você ressuscitou, mas eu sei que eu preciso fazer alguma coisa para você. Eu preciso voltar para você. Eu preciso parar de viver do jeito que eu acho e viver do seu jeito, Senhor. Eu te peço perdão por eu estar longe de você. Eu te peço perdão por estar distante. Mas hoje, Pai, nesse domingo, que é comemorado a sua ressurreição, eu quero te falar que eu quero, Senhor, estar perto de ti. Eu quero estar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos. E o Espírito Santo está perguntando para você: o que você vai fazer depois de ouvir a palavra dele? Você vai tomar uma decisão e vai falar: olha, Senhor, eu sei que eu já fiz isso outras vezes, mas eu tomo essa decisão novamente. Eu quero estar perto de ti. Eu quero fazer o trabalho que eu preciso fazer para ti. Você quer fazer isso hoje? Quer aproveitar a oportunidade que o Espírito Santo está te dando? Então eu queria que você levantasse sua mão. Você está disposto a fazer isso hoje? Mais alguém? Temos algumas pessoas que se dispõem a fazer isso. Mais um. Glória a Deus. Levanta bem alto sua mão. Bem firme, forte. Em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria que alguém que está perto dessa pessoa que levantou a mão, desce com ela aqui. Traz ela aqui. Nós vamos orar com você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Sabe, às vezes a gente fica pensando: mas vale a pena. Vale a pena sim. Eu tenho que decidir, eu tenho que fazer.
Eu tenho que usar da capacidade de escolha que Deus me deu. Deus te fez uma pessoa com responsabilidade sobre você mesmo. Você tem responsabilidade sobre você. Você quer fazer isso aí? Quer falar para Jesus: Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero te entregar a ti, Senhor. Se você quiser, vem aqui, nós vamos orar com você também. Aleluia. Vamos orar. Você pode se ajoelhar. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós nos dobramos diante de Ti. Nós nos entregamos a Ti, Senhor.